Olá, olá, estudante, como é que você está? Professor Mário Jonas aqui, vamos lá para mais uma aulinha de matemática. E o tema da aula de hoje, equação de segundo grau. Então, vamos conhecer essas equações. Olha só, equação de segundo grau é uma equação que tem essa característica aqui, ó. A vezes o x elevado ao quadrado mais b vezes o x mais c. Tanto A, quanto B, quanto C são chamados de coeficientes, tá? Todos eles são o quê? Coeficientes. O C, ele tem um nome especial, ele é um coeficiente que é dito de termo independente, tá? Mas ele deixou de ser um coeficiente? Não, ele também é um coeficiente. É um coeficiente que é chamado de termo independente. Agora, olha só. Exemplos de equações do segundo grau. Então, vamos escrever aqui alguns, ó. Eu tenho nessa equação 2x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a zero. Percebam que os coeficientes aí são 2, 3 e 1. Uai, professor, como assim 2, 3 e 1? Lembra que o coeficiente A é o número que multiplica o x ao quadrado. B é o número que multiplica o x e o C é o chamado termo independente, tá? Então, esse daqui é o A, esse daqui é o B, esse daqui é o C. Nesse daqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado menos 7 igual a zero. Uai, professor, isso tem que prestar meio errado, hein? Tá faltando B. Exatamente. Esse daqui é o A, que é o número que multiplica x ao quadrado. E esse daqui é o meu termo independente, que no caso aí é um menos 7, é o valor de C. Então, neste caso aqui, eu tenho que o B, ele é igual a quanto? Ele é igual a zero. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. 4x ao quadrado mais 12x igual a zero. Uai, professor, estou vendo o número que multiplica o x ao quadrado. Massa, esse número é o número A. Estou vendo o número que multiplica o x. Beleza, que é o 12. Esse número é o B, meu coeficiente B. E o coeficiente C? Cadê o coeficiente C? Não tem. Se não tem, nesse caso aqui, ele vale quanto? Ele vale zero. Se você parar para observar, essa equação B e essa equação C, ela não é completa. Então, eu tenho equações que são incompletas. E como é que eu vou resolver equações que são incompletas? Equações que são incompletas, vamos fazer da seguinte maneira, olha só. Equação do segundo grau incompleta. Então, eu tenho uma equação em que o B é igual a zero. Então, caso 1. Eu tenho B, vou colocar, pode ser, B igual a zero. Como é que eu vou resolver equação desse tipo? Então, já vamos fazer com exemplos, olha só. Exemplo A, eu tenho x ao quadrado menos 9 igual a zero. Se vocês observarem, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 9. Para resolver esse tipo de equação é muito simples, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar o x. Bom, esse 9, ele está adicionando, ele vai passar para o lado de lá, ó, subtraindo. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 9. Aí vamos parar para pensar, professor, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Essa é a ideia. É eu pensar em um número que elevado ao quadrado dá 9. Ué, esse número é o 3. Sim, pode ser tanto 3 quanto o menos 3. Então, nesse caso aqui, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, tá? Vou colocar assim para que vocês entendam que não necessariamente o número pode ter raiz, tá? Se não tiver raiz, não tem problema não. Raiz quadrada de 9 é 3, então quer dizer que o x pode ser mais ou menos 3. Professor, sempre vai ser mais ou menos? Sim, porque tanto o número negativo quanto o número positivo elevado ao quadrado, ele sempre vai ficar positivo. Então, 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, a solução para essa equação aí, ó, é menos 3 ou 3. Tudo bem? Agora, vamos pensar aqui no seguinte, vamos pensar em uma outra equação e vamos colocar uma que não tem raiz exata para que vocês entendam esse processo. Então, B vai ser igual a x ao quadrado menos 5 igual a zero. Esse 5 está negativo, vai para o lado de lá positivo. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 5. Lembra como é que nós fizemos? Ó, eu vou tirar a raiz quadrada ali dos dois lados. Então, do lado esquerdo vai ficar x.
Lembrando que aqui sempre vai ficar mais ou menos. Mais ou menos quem? Mais ou menos a raiz quadrada do 5. Neste caso, o 5 tem raiz quadrada exata? Não, né? O 5 não possui raiz quadrada exata. Então, se não tem raiz quadrada exata, deixa assim. Então, qual que seria a solução? A solução seria menos raiz de 5 ou mais raiz de 5. Professor, precisa escrever o sinal de mais? Não há a necessidade. Tudo bem? Então, esse daí é o caso 1, em que o b é igual a 0. Agora, vamos fazer o caso 2, e aí depois eu faço mais exemplos, tá? Então, o caso 2 é o caso em que o c é igual a 0. Então, já vamos começar aqui, ó, com a letra C. Eu tenho 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Quando eu tenho uma equação nesse esquema aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha só para o que está escrito aqui, ó, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2 que multiplica x, que multiplica x. Eu quero que vocês entendam isso, porque eu vou fazer isso uma vez só, depois nós já vamos fazer o processo direto. Então, 2x ao quadrado, na verdade, é 2, que multiplica x, que multiplica x, menos 3 que multiplica x. Isso é igual a quem? Isso é igual a 0. Percebam o seguinte, eu tenho 2 que multiplica x, menos 3 que multiplica x. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 0. Tudo bem? Agora, qual é o processo que nós vamos utilizar? Se vocês perceberem, eu tenho em comum aqui o x no primeiro termo e no segundo termo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse x e colocar em evidência. Como eu coloquei o x em evidência, em toda essa primeira expressão aqui, ó, o que é que me sobrou? Me sobrou apenas o 2x. Então, eu tenho 2x. E nessa segunda expressão aqui, eu tenho quem? O menos 3. Isso daqui é igual a 0. Então, essa segunda linha aí, ó, eu não vou ficar fazendo ela toda hora, não. Eu fiz aí só para mostrar para vocês o que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando o número x em evidência. Agora, olha só, aqui eu tenho uma multiplicação. E eu quero que vocês entendam o seguinte, toda vez que eu tenho uma multiplicação de 2 ou mais números, tá? Dando 0, dentro do conjunto dos números reais, isso só é possível se um desses números é 0, ou seja, se esse número é igual a 0, ou se esse número aqui é igual a 0. Uma dessas duas coisas tem que ocorrer. E se vocês observarem aqui, eu tenho a multiplicação de dois números. Eu tenho x vezes o que está entre parênteses dando 0. Então, tem duas opções. Ou o meu x é igual a 0, ou o 2x menos 3 é igual a 0. O 3 está subtraindo, ele vai passar adicionando, ou seja, o 2x igual a 3. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, x vai ser igual a 3 dividido por 2. Então, quem seria o conjunto solução nesse caso aqui? Ó? O conjunto solução nesse caso seria o 0 ou o 3 dividido por 2. Lembrando que é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, tem que ter duas soluções. Neste caso aí, as soluções são 0 e 3 sobre 2. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Então, na letra D, eu vou pegar aqui, ó, 4x ao quadrado menos 5x igual a 0. Professor, como é que eu faço? Gente, ó, presta atenção. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó, só porque isso aqui nós vamos fazer mentalmente, tá? Então, sempre que você vê a expressão ali, ó, x ao quadrado, quer dizer que é x vezes x. E eu sempre vou pegar um desses x e vou colocar em evidência. Então, aqui eu tenho 4x ao quadrado. Eu vou pegar um x desse e vou colocar em evidência. Então, eu vou escrever assim, ó, x. E aí, abro parênteses. Como aqui era 4x ao quadrado, quer dizer que eu tinha x vezes x, mas eu peguei um x e coloquei em evidência, sobrou 4x. Aqui eu tenho menos 5 vezes x, coloquei o x em evidência, sobrou menos 5. Tenho que isso está dando o quê? 0.
Tenho o produto de dois números dando zero. Significa que um desses números é zero. Ou o meu x é igual a zero, ou o meu 4x menos 5 é igual a zero. E aí nós vamos isolar o valor de x. Esse 5 está subtraindo, ele passa adicionando, ou seja, 4x igual a 5. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ser 5 dividido por 4. Olha só que fácil. Tranquilo isso, né? Então, qual que seria o meu conjunto de solução? Meu conjunto de solução seria o 0 e o 5 sobre 4. Olha só que fácil. Vamos lá fazer outro exemplo. Professor, exemplo de qual aí que você vai fazer? Bom, vou fazer o exemplo de todas elas agora. Bora fazer tudo junto? Então, olha só, vou pegar aqui a letra E. Vou fazer 4x ao quadrado menos 25 igual a zero. Olha, professor, essa é diferente da letra D. Sim, esse é o primeiro caso em que o B é igual a zero. Lembra? Nós vamos isolar o valor de x. Aqui não vamos fazer o mesmo esquema. Esse 25 está subtraindo, passa para o lado de lá, adicionando. Então, 4x ao quadrado vai ser igual a 25. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso aqui vai ser 25 dividido por 4. Bom, 25 dividido por 4, vou tirar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x ao quadrado x aqui vai ficar mais ou menos. A raiz quadrada de 25 sobre 4. E agora, professor? Agora eu vou tirar a raiz de quem eu dou conta. 25 tem raiz quadrada exata? Sim, 25 tem raiz quadrada exata, é 5. Ah, 4 tem raiz quadrada exata? Tem, é 2. Então, o resultado disso pode ser o 5 sobre 2 negativo, ou pode ser o 5 sobre 2 positivo. E eu preciso me preocupar com isso? Não preciso me preocupar, beleza? É só fazer. Vamos lá para mais um exemplo. Agora vamos fazer aqui, ó. Letra F. Vamos fazer 3x elevado ao quadrado menos 4x igual a zero. Ó, percebam o seguinte. Eu tenho x nos dois membros, então ele é parecido com a letra D. Então, vou colocar o x em evidência. Coloquei o x em evidência, eu tenho 3x ao quadrado. Coloquei o x em evidência. Me sobrou o quê? Me sobrou 3x. Menos 4x, vou colocar o x em evidência. Sobrou quem? 4. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 0. Tenho o produto de dois números dando 0. Significa que um desses dois números é 0. Ou o x é igual a 0, ou o 3x menos 4 é igual a 0. Esse 4 está subtraindo, passa adicionando, então 3x igual a 4. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, isso daqui vai ficar igual a 4 sobre 3. Então, qual é o meu conjunto solução? Meu conjunto solução vai ser x igual a 0 ou x igual a 4 sobre 3. Então, olha só que beleza. E vamos parar para pensar nesse processo. Isso é difícil? O que vocês acham? Muito complicado resolver exercício dessa maneira, trabalhando com a resolução da equação incompleta? Vocês acharam isso trabalhoso? Espero que não. Vou fazer mais 2 exemplos para a gente finalizar esse processo, beleza? Então, olha só. Letra F, né? Então, vamos lá. Letra G. Então, letra G eu tenho x ao quadrado menos 20 igual a 0. Ah, professor, isso daí é letra... O coeficiente B é 0, é fácil, só isolar o x. Perfeito. E aí, x ao quadrado igual a 20. Bom, é só tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Lembrando que aqui sempre vai ser mais ou menos. Raiz quadrada de 20. Professor, 20 não tem raiz quadrada exata. Perfeito. Mas aqui na raiz quadrada de 20, eu posso fatorar o 20. Ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, quando eu penso na raiz quadrada do 20, na verdade isso é, ó, se você parar para pensar, esse número aqui não é o número 4.
Então, isso seria a raiz quadrada de 4 vezes 5. O 4 tem raiz quadrada exata, a raiz quadrada do 4 é 2. Então, isso seria 2 raiz de 5, ou seja, que eu posso melhorar um pouquinho, ó, a minha solução seria mais ou menos 2 raiz de 5. Professor, sou obrigado a fazer essa fatoração? Pessoal, você sempre deve deixar a sua resposta mais simples possível. A mais simples é ela fatorada, tudo bem? Então, solução nesse caso aqui, ó, pode ser o menos 2 raiz de 5 e pode ser o 2 raiz de 5 positivo. E para a gente finalizar esse processo aí, vamos pegar aqui na letra H, x ao quadrado menos 12x igual a zero. Percebam que esse x ao quadrado aqui, ó, lembrando que é x vezes x. E esse 12 aqui é 12 vezes x. Lembrando que aqui é menos, igual a zero. Eu vou colocar o x em evidência. Ó, estou destacando, estou evidenciando esse x. Então, nesse primeiro termo aqui, ó, me sobrou esse valor de x, então x. E nesse termo aqui me sobrou o menos 12. E o resultado desse produto aqui está dando zero, ou seja, a multiplicação dessas duas coisas aí está dando zero. E toda vez que eu estou multiplicando dois números e o resultado está dando zero, isso só é possível se um deles é zero. Então, ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Professor, mas quem é e quem é B? Bom, A é essa primeira expressão aqui, ó. Esse daqui seria o A. E esse daqui seria o B. Então, eu tenho que x é igual a zero ou x menos 12 é igual a zero. Esse 12 está subtraindo, ele passa para o lado de lá, adicionando x igual a quanto? 12. E o conjunto solução disso daí é 0 ou 12. Pessoal, difícil isso? O que vocês acharam? Fácil demais, né? Resolver a equação de segundo grau não tem nenhum mistério. Então, eu apresentei para vocês a equação de segundo grau. Equação de segundo grau completa, aquela bonitinha que tinha um A, o B e o C, que foi o primeiro exemplo que eu fiz, ó. Vou colocar aqui na tela só para vocês observarem, para a gente discutir uns detalhezinhos. Perceba aí na letra A que ela é completa. Aí a letra B e C são incompletas. E o que eu fiz hoje foi ensinar vocês a resolverem as equações incompletas, ó, tanto o caso 1 quanto o caso 2. Então, no caso 1 é que o B é igual a zero, a gente isola, tira a raiz. No caso 2, o C é igual a zero, nós colocamos em evidência para poder resolver. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem essa aula e até a próxima. Na próxima eu vou ensinar ela completa, hein? Fórmula de Bhaskara. Tchau, tchau.